João 6. Depois eu falo os versículos. Vamos achar? Amém. Eu vou ler dois versículos que é o tema da mensagem, depois a gente lê a passagem toda. João 6,60, não precisa nem olhar. Diz assim: muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E no 66 diz assim: desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Agora a gente vai ler a passagem toda, porque o foco é nisso aqui. Então vamos lá. João 6,60 diz assim: muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? Que aconteceria então se visses o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, porque a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e os que o trairiam. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém vos pode vir a mim, senão pelo Pai que o concede. Amém. Irmãos, antes de entrar nessa passagem, no tema propriamente dito, eu quero explicar algumas coisas para a gente entender o conteúdo. Jesus, biblicamente, ele não veio só unir, ele veio também separar. Tudo que eu vou trazer tem um contexto bíblico, está escrito aqui, eu vou trazer versículos para falar. Então Jesus não veio só unir, ao mesmo tempo que ele traz uma mensagem de reconciliação entre Deus e o homem, ele é um separador. Jesus é um divisor de águas para quem crê e para quem não crê. Quem crê é de um lado, quem não crê é de outro. Jesus foi, em dúvida, irmão, sem dúvida, se você olhar na história da humanidade, o maior separador do mundo. Jesus é o príncipe da paz? É, mas o próprio Jesus, em Mateus 10, declarou: não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Exatamente isso. Ele não veio trazer discórdia, de jeito nenhum, não veio trazer contenda, não. Mas a sua mensagem, a sua palavra é tão transformadora para quem ouve e tão radical que ela exige que você tome uma decisão sobre aquilo. Ela exige que você fale sim ou não, aceito ou não aceito. E isso causa, infelizmente, isso gera separação, inclusive não só de amigos, não só no trabalho, mas da própria família. Eu não sei se os irmãos estão aqui, mas eu já perdi amigos, já perdi pessoas da família, não tenho mais amizade, porque não creem em Jesus, não querem saber, não aceitam. E nessa palavra, nessa mensagem de Jesus, irmãos, não tem neutralidade. Não dá para você ficar em cima do muro. Não sei, quem sabe pode ser um dia sim, um dia não. Quando Jesus manda a palavra, é sim ou não. Ou é ou não é. O cristão não fica em cima do muro. Vamos para a Bíblia, Mateus 13. Jesus disse que o joio cresce junto com o trigo, cresce junto, tá ali. Mas vai chegar uma hora que é na colheita que vai ser separado. O joio vai ser queimado e o trigo vai ser aproveitado. Houve uma separação naquele momento. Mateus 25 diz assim: Jesus disse que ele era o pastor e ele apartará, ou seja, separará ovelhas de bodes. Ele fala assim: eu vou separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas vou colocar à minha direita, mas os bodes eu vou colocar à minha esquerda. Mais uma passagem, 1 Pedro diz assim: e quem crê em Jesus, diz assim, ele é a pedra angular. Quem crê fala, realmente, Jesus é a pedra da esquina, ele é a pedra que sustenta tudo. Mas quem não crê, para quem não crê, é pedra de tropeço. E o último exemplo que eu quero trazer nesse contexto, antes de entrar na mensagem, é que Jesus também é conhecido como uma voz que separa. A voz do pastor. Ah, não, você tirou isso, pastor? Na Bíblia, João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então existe uma separação, claramente existe uma separação. Cristo, irmãos, morreu, Cristo ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele criou um marco na história, ele criou um ponto, uma divisão que mudou tudo, inclusive o tempo. Mudou o tempo, nada muda o tempo, mas Jesus mudou, que antes era contado de um jeito, depois é contado de outro. É antes de Jesus e depois de Jesus.
houve um marco quando ele ressuscitou. Então, irmão, a sua verdade, a verdade de Jesus, ela exige uma decisão do cristão de seguir ou não seguir, acreditar ou não acreditar. Agora sim, que eu expliquei essa separação de Jesus, né? Vamos entrar na mensagem. João 6, 60 a 71. Eu vou dar um resuminho aqui, porque eu quero falar da passagem, mas é uma analogia dos dias e das pessoas atuais que vêm na igreja. Eu falo uma mensagem há 2.000 anos atrás, que está acontecendo nos dias de hoje. O resumo da história é, aquele momento que Jesus fala aquela passagem, é um momento para ele dramático, né? Porque as pessoas abandonam ele, e decisivo. O que tinha acontecido um pouco antes? Ele tinha multiplicado pães e peixes. Então, quando ele multiplicou, deu comida para o povo ficou o quê? Alegre. Opa, deu comida para a gente, vamos seguir. Então a multidão estava animada e começou a seguir Jesus, porque a multidão queria duas coisas. Primeiro, que é o que a multidão que vem na igreja hoje queria, primeiro, bênçãos materiais. Pô, multiplicou comida, vai dar comida para a gente. Segunda coisa que aquela população queria, libertação do jugo de Roma. Então, quando a pessoa vem na igreja hoje, muitas vezes vem por bênçãos materiais, vem por algum motivo específico, não vem para adorar, não vem para glorificar a Deus, vem porque precisa de alguma coisa. É o que a multidão queria comida, queria libertação de Roma. Só que, irmãos, a gente engana o nosso namorado, engana o nosso pai, engana o nosso marido, engana a esposa, engana o pastor, mas não engana Deus. A gente não engana Deus. Deus tem ciência de tudo, e a Bíblia fala que Jesus conhecia, sabia dos desejos daquele povo, que eram desejos superficiais, rasos. O que é desejo raso? Comida é só para alimentar o corpo, é isso que eles queriam, não queriam saber outra coisa. Jesus conhecia. Então o que Jesus faz? Confronta o povo. Peraí, esse que vocês querem? Eu vou dar um alimento, uma verdade um pouco mais profunda para vocês entenderem que pão, que peixe e que libertação não é o mais importante. E a verdade foi essa. Jesus fala assim: olha, presta atenção no meu discurso. Eu sou o pão da vida. Primeiro ponto, eu sou o pão da vida. Segunda coisa, eu desci do céu. E a salvação de vocês depende de estar ligados, unidos a mim, como uma videira, né? Como um galho da videira. E ele fala, para terminar, ele fala assim: ó, tem que comer a minha carne e tem que beber o meu sangue. É isso que ele fala. Só que quando ele fala isso, o que acontece? Tem um pacto. A multidão ouve aquilo, porque assim, Jesus, num momento, ele era super popular. Multiplicou os peixes, multiplicou o pão, tudo mundo super popular. Mas quando você fala a verdade para alguém, irmãos, isso acontece hoje. Quando você é bonzinho, você não fala nada, não confronta, todo mundo gosta de você. Começa a falar assim: você é para Jesus, vai para o inferno. Isso está errado, isso está errado. Meu, acabou. A pessoa começa a não gostar de você. É a mesma coisa. Jesus, ele era super popular. De repente, né, só aquela popularidade dele sofre um colapso, começa a acabar. E essa passagem, ela mostra exatamente isso, que naquele momento aconteceu um filtro divino. Sabe filtro de água, de barro na sua casa? Quando você põe a água suja ou água da torneira e ela sai limpinha, é a mesma coisa. Filtro divino. Naquele filtro, Jesus queria fazer o quê? Separar curioso de verdadeiro adorador. Curioso, queria só ver, que queria peixe, queria comida, bens materiais, de verdadeiros discípulos. Aí acontece o quê quando ele fala isso? Os discípulos, muitos, que está na Bíblia, falam assim: ó, Senhor, dura é essa palavra. Essa palavra é muito dura para a gente. Quem consegue ouvir? Aí Jesus pergunta: essa palavra vos ofende? Isso que eu falei ofende vocês? Sabe por quê, irmãos? Não era difícil entender o que ele estava explicando. Difícil é aceitar. As pessoas aí fora, quando falam que você está errado, não pode fazer, ela entende, mas ela não quer aceitar.